99,9% de nós tem uma máscara, um personagem que é criado para esconder a nossa verdadeira essência, porque ela tem uma dor, porque ela tem uma ferida. Essa ferida, ela é vivenciada na maioria das vezes na nossa infância, em alguns casos na nossa adolescência. Mas essa ferida, ela vem como uma forma da nossa alma vivenciar novamente uma coisa que ela já traz na sua história, para que quando ela esteja aqui, ela não se esqueça de qual foi o objetivo dela. Claro que são vários objetivos, mas tem um objetivo central, que é sempre algo interno e pessoal, e outros externos e que vai levando a gente para outras coisas. E esse objetivo central, esse objetivo interno, é sempre, obviamente, uma cura de algum sentimento, de alguma crença, de alguma frustração, de alguma ferida, de algo desse tipo. E o que acontece? Dessas máscaras, desses personagens, né, que nós desenvolvemos, existe uma autora que ela conseguiu classificar, ao longo da carreira dela, 5 das grandes feridas que nós, seres humanos, tendemos a desenvolver. Segundo, né, o trabalho dela, na verdade, ela não encontrou uma sexta ferida, ela encontrou apenas 5 e ela conseguiu, né, encontrar isso atendendo milhares e milhares e milhares de pessoas, né. O nome dessa autora é Lise Bowerbill, é algo assim. É uma autora francesa. O nome do livro se chama Cinco Feridas Emocionais, e hoje eu estava trabalhando, né, produzindo o roteiro de uma aula fechada, né, uma aula de um curso que eu estou produzindo, sobre a ferida da rejeição. E a ferida da rejeição é a primeira ferida que uma criança pode sentir. Na linha temporal mesmo. Então, é impossível, por exemplo, que outra ferida, outras, no caso as outras 4, surjam antes da ferida da rejeição. Por quê? Porque a ferida da rejeição é quando uma alma, ela precisa experienciar uma experiência de ser rejeitada para que ela possa aprender a lidar com isso, e lidando com isso, quando ela consegue não se sentir mais mal sendo rejeitada, isso vai fazer com que ela tenha um potencial muito forte de fazer os projetos dela, de fazer o que ela veio fazer aqui, mesmo que as pessoas que são importantes para ela sejam contra isso. Então, por mais louco que pareça, por mais estranho que pareça, a ferida, né, da rejeição, o objetivo dela não é tornar a pessoa uma pessoa sofredora, uma pessoa que vai, viver a vida inteira mal. Claro que dói, claro que é desafiador, claro que é um processo longo de se curar, só que quando a gente consegue passar pela ferida da rejeição, que fica, o que resta é a essência, que é o quê? Uma pessoa tem determinação para fazer o que ela quer fazer, mesmo que as pessoas à volta dela rejeitem ela se ela seguir esse caminho. E isso não vai causar medo nela, isso não vai causar insegurança nela, isso não vai causar uma série de bloqueios nela. Só que, como que eu posso saber se eu vivencio a dor da rejeição? Ou como que eu posso saber se eu estou lidando, convivendo com alguém que vive essa dor da rejeição? E como que eu posso, né, auxiliar talvez a mim mesmo ou a essa pessoa? Esse vídeo ele vai responder primeiro como você pode identificar se você está vivenciando ou se você conhece alguém que está vivenciando a dor da rejeição. Em um próximo vídeo eu vou falar sobre o como você pode trabalhar isso, porque só o identificar já é um processo que você vai precisar de tempo, porque você não pode sair concluindo isso de uma hora para outra. Então você vai precisar de uma certa paciência para ir avaliando os critérios. Primeiro ponto, quando uma alma ela vivencia, então, essa dor da rejeição, ela tem uma sensação de que ela não tem o direito de estar encarnada, o direito de estar em um corpo físico.
Isso faz com que, automaticamente, a mente dessa pessoa molde a ela um corpo que é um corpo muito pequeno, pode ser pequeno de estatura, como pode ser pequeno no sentido de bem magro, bem magrinho, sabe? Aquelas pessoas assim que aparecem assim os ossinhos assim do cotovelo, os ossos do punho bem salientes, sabe? E todas as articulações elas ficam bem salientes porque parece que entre a pele e o osso não tem muita coisa. Quanto mais a pessoa tem um corpo com essas configurações, ou de um tamanho físico bem pequeno, ou de essa questão de estar com muito pouca musculatura e gordura, tá bem exatamente assim, pele e osso mesmo, sabe? Sem fazer julgamento, só fazendo uma descrição mesmo, sabe? Bem pele e osso. Quanto mais a pessoa tem essas características, mais intensa, de 0 a 10 é a intensidade da dor dela de ser rejeitada. Então, uma pessoa que tem um corpo desse, mas ela tá mais fortinha, ela tá um pouquinho maior, ela tem então uma intensidade menor da dor da rejeição. Então no sentido de quanto mais estereotipado tá o corpo dela, mais intensa é a vivência da dor da rejeição dela. Então isso já ajuda a gente, né, a perceber, se a gente estiver em contato com pessoas assim, que a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade, ter um pouco mais de tato para, né, tratar com essas pessoas. Entretanto, é também muito importante que a gente consiga ter clareza de que uma pessoa que vive essa dor, ela vai se sentir rejeitada se a gente ficar tratando ela como uma coitadinha. Então, quando eu falo que a gente precisa ter uma delicadeza e ter um tato, não é ficar tratando ela como uma coitadinha e super protegendo ela. Porque quando a gente super protege, fica tratando essas pessoas como se elas fossem muito frágeis e muito coitadinhas, a sensação que elas têm é que nós estamos rejeitando as capacidades que ela tem. Então, sabe, a pessoa vai fazer algo e você fala: "Não, deixa que eu pego pra você, que é muito pesado pra você", ou "Não, deixa que eu pego aqui, porque é muito alto pra você". Não, deixa a pessoa se virar. Porque quando a gente deixa a pessoa se virar, ela se sente aceita nas características que ela tem. Porque não é porque ela é mais baixa ou porque ela tem um corpo mais magrinho que ela realmente não é capaz de fazer aquilo. E mesmo que ela tenha que usar de algum recurso, caso ela não peça ajuda para você, não tente ajudá-la. Então a gente precisa ressignificar, é importante que a gente ressignifique essa ideia, porque esse biotipo, né, essa couraça, né, esse corpo que essa pessoa vivencia, ele está expressando essa experiência mental, emocional que ela vivencia, né, até porque o corpo ele é um contínuo. O que é um contínuo? Um contínuo é algo que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Então as separações entre uma coisa e outra, né, elas não existem. Um exemplo, quando você está olhando no mar, as ondas do mar vindo quebrando. Você viu uma onda vindo quebrando. Aí depois você viu outra onda vindo quebrando. Você viu depois outra onda vindo e quebrando. Aonde que termina uma onda? Aonde que começa a outra? Qual que é a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda? O que que é o mar? Não dá para você separar a onda uma da outra, o mar um do outro, porque uma onda que está quebrando já tem outra ali subindo e a outra já está ali, então isso é um contínuo. É uma coisa que não dá para você separar. Ou um outro exemplo, né? Sabe esses Crocs? Crocs é um exemplo bem legal. A Crocs, ela é o quê? Ela é um calçado aonde a borracha que faz o solado dela também forma o que a gente chamaria de palmilha, porque não tem uma palmilha, já é direto ali. Também forma a parte superior, aonde cobre os pés. Então, a Crocs, ela é um contínuo de borracha. Ela não tem uma borracha diferente que faz a sola, outra, um couro, por exemplo, que faz a parte de cima que cobre os dedos, e outra coisa ali que faz, sei lá, o cadarço. Não, ela é apenas um contínuo único de borracha, né? E ela forma todo o calçado com esse contínuo. Então você não consegue dizer aonde é a borracha que é a sola, onde é a borracha que é a parte de cima, porque é a mesma borracha. Então ela literalmente se te dá essa percepção. Acho que a Crocs é um ótimo exemplo assim mais próximo do dia a dia da gente, mas o mar também. Então, o corpo e a mente, eles também são dessa forma, eles são um contínuo. A gente acha que a mente é uma coisa e o corpo é outra coisa.
Não, eles são um contínuo de uma única coisa. A questão é, a mente tem características e processos que são específicos dela, e o corpo tem características e processos que são específicos dele. Só que ambos são a mesma coisa. É como se fosse o símbolo do infinito. Imagina que uma parte desse símbolo é a parte física do corpo. A outra parte desse símbolo do infinito é a mente. Só que os dois, eles são uma única coisa. O símbolo do infinito, ele não é formado por duas coisas. Ele é uma única coisa que se encontra e se entrelaça, e um afeta o outro, e o outro afeta o outro, e o outro afeta o outro. Então, isso é o corpo e a mente. Nesse sentido, então, o corpo da pessoa, ele se projeta dessa forma, segundo a Lise, né? Porque a psique dela, o emocional dela, está vivenciando essa ferida. Num sentido mais profundo, a alma dela já traz essa ferida para ser trabalhada nesse processo. Então, automaticamente, essa alma acaba escolhendo uma família onde um dos pais ou ambos os pais vão rejeitar essa pessoa para que ela consiga vivenciar essa dor da rejeição de forma consciente, porque uma pessoa que foi rejeitada por um dos pais, ela tem consciência disso, então ela sofre com isso e ela sabe de onde está vindo esse sofrimento. Veio dessa rejeição, veio dessa não aceitação do meu pai e tal, da minha mãe, entendeu? Ou de ambos, né? E ao a pessoa então vivenciar isso de forma consciente, por mais doloroso e desafiador que seja, ela tem a oportunidade de tentar encontrar soluções para isso. E se ela busca ajuda e busca encontrar essas soluções e ela encontra essas soluções, uma delas é esse vídeo, ela começa a trabalhar essa dor e ao trabalhar essa dor, ela começa a se tornar uma pessoa que ela não é mais vulnerável a situações nas quais as pessoas afastam ela, rechaçam ela, deixam ela de canto. Porque enquanto a pessoa tem essa ferida ativa, qualquer situação assim, ela vai se sentir, entende, mal. Ela vai se sentir muito pequena, ela vai se sentir muito não amada. Ao passo que ela vai curando essa ferida, por ela estar consciente na vida dela, ela começa a não mais sofrer com essas situações. Ela começa a compreender que o outro não quer ela perto dele e ela, olha, tá bom, a pessoa tem todo o direito de não me querer perto dela, mas isso não afeta quem eu sou, isso não afeta o meu valor, isso não afeta a minha essência. E ela também vai conseguir, é claro, em determinadas situações, agir de maneira que faça alguém se sentir rejeitado, se isso for necessário, porque às vezes para a gente tomar uma decisão que é necessária, às vezes a gente vai precisar fazer alguém se sentir rejeitado. E quando a pessoa que tem a ferida da rejeição trabalhada, bem curada, ela consegue agir dessa forma e ela não vai se sentir culpada porque a outra pessoa se sentiu rejeitada ou algo do tipo. Por quê? Porque, inevitavelmente, em algum momento da nossa vida, a gente vai acabar se sentindo rejeitado. Então, veja, a gente não precisa olhar para a pessoa que tem a ferida da rejeição, então, como se ela fosse, entende, uma coitada, como se ela fosse uma vítima. A gente olha para ela com respeito, com compaixão, porque ela tem uma dor e tem um sofrimento. Só que a gente não super protege ela e não fica tentando resolver as coisas para ela, porque isso ofende ela e faz ela se sentir mais rejeitada ainda. Então, o que a gente faz? A gente se simplesmente observa e se ela pedir ajuda, a gente ajuda, mas sempre lembrando que a gente precisa ir até um certo limite e sempre estar ali questionando e perguntando para a pessoa se ela quer mais ajuda ou se já é o suficiente. E quando for o suficiente, a gente se recolhe. Então, é muito comum, né, quando a gente olha para uma pessoa que tem o biotipo da pessoa que vivencia a ferida da rejeição, a gente sentir uma certa compaixão por ela. Então, automaticamente, a gente tem uma série de crenças que faz a gente já querer invadir o espaço dela porque a gente acha que ela não é, entre aspas, capaz. E é um julgamento nosso, é uma falha de quem realmente está achando isso, porque na verdade não é isso que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa também vai ter momentos que ela vai querer ajuda e no momentos que ela quiser, se ela não receber a ajuda que ela pediu, ela vai se sentir rejeitada. Não quer dizer que a gente tem a obrigação de ajudar ela, mas se ela não receber, ela vai se sentir rejeitada. Então, se você tiver à disposição e puder ajudar ela caso ela peça, isso vai ajudar ela sim no processo dela, ela se sentir pertencente. Porém, todavia, a conduta é importante a gente ter claro que o que vai curar a ferida da rejeição de uma pessoa que vive essa ferida não é a aceitação das pessoas. Claro que isso vai fazer ela se sentir bem, mas o que vai curar a ferida dela é ela conseguir
aceitar a experiência que ela vivenciou e ela conseguir aceitar quem ela é e os sentimentos que ela tem sobre a situação que ela viveu. Como eu disse, eu falei que eu não iria falar o como resolver isso e eu já dei aqui um spoiler, mas eu expliquei brevemente algumas características, alguns aspectos dessa ferida da rejeição e eu vou encerrar o vídeo por aqui para não atropelar essa outra parte e em uma próxima a gente se encontra para que eu possa falar com vocês sobre como então ajudar essa pessoa a aceitar essa situação, ou como, caso você seja essa pessoa, você pode aceitar essa situação, e como você pode se aceitar nesta condição de quem passou por esse sofrimento, por esse processo de dor. Ok? Então, espero que tenha te ajudado. Caso você tenha alguma dúvida, comentários, críticas, fique à vontade de comentar aqui. Não se esqueça de seguir o canal, de encaminhar o vídeo e muito obrigado por acompanhar esse conteúdo até o fim. Até a próxima. Tchau, tchau.